Vamos lá, continuar então da seção 8 do protesto de títulos e outros documentos de dívida. O tabelião lavrará e registrará o protesto com atenção ao disposto no item 43, nos seus subitens e, quando for o caso, no item 10.2, todos desse capítulo, entregando o título ou documento de dívida protestado e o respectivo instrumento ao apresentante. Então, o tabelião vai entregar o título e o instrumento ao apresentante, que é a comprovação da efetivação do protesto. Caso não sustado judicialmente, e se o título ou documento de dívida não for pago, aceito, nem retirado nos termos das seções precedentes. O instrumento de protesto deverá estar à disposição do apresentante no prazo do item 10.2.1, que seria então no quarto dia útil. O registro do protesto e o instrumento respectivo podem ser assinados com uso de certificado digital, que atenderá aos requisitos do CPI Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite, de devolução, de data de aceite ou especialmente para fins falimentares. O protesto por falta de aceite somente poderá ser lavrado antes do vencimento da obrigação. Então, antes do vencimento, protesto por falta de aceite. Após o vencimento, apenas protesto por falta de pagamento. Repetindo, então, o protesto por falta de aceite somente será lavrado antes do vencimento da obrigação representada no título e desde que decorrido o prazo legal para o aceite ou a devolução. Após o vencimento da obrigação, o protesto sempre será lavrado por falta de pagamento. As normas falam sempre, então normalmente esses itens são negativos, mas aqui está expresso na norma, sempre após o vencimento é por falta de pagamento. Quando sacado, retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para aceite, além do prazo legal, o protesto por tais fundamentos poderá ser baseado nas indicações da duplicata ou por segunda via da letra de câmbio, vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista em lei, que regula a emissão e circulação das duplicatas. As duplicatas mercantis e de serviço sem aceite dependerão da comprovação de sua causa, da entrega e do recebimento da mercadoria, ou da efetiva prestação de serviço, e do vínculo contratual que autorizou o saque para que sejam tidas como exigíveis e possam ser protestadas de acordo com a Lei de Duplicatas, a Lei 5474 de 68. Ressalvada a possibilidade de declaração substitutiva prevista no item 38, que já foi falado no item anterior, que para protestar a duplicata tem que ser uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviço, que a declaração substitutiva pode, por conta e risco do apresentante, substituir, como diz o nome, esses documentos que deverão ser comprovados com um eventual pedido de sustação de protesto por parte do suposto devedor. Os devedores, assim compreendidos, os emitentes de notas promissórias e cheques, os sacados da letra de câmbio duplicada, bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de protesto. Não se define como devedor e obrigado pelo título o correntista que tenha o seu nome gravado em cheques devolvidos por motivo de furto, roubo, extravio ou fraude, cujos documentos não poderão ser protestados na forma do estabelecimento do item 36. Então, no caso de furto, roubo, extravio, é vedado o protesto, salvo se houver endosso ou aval. Também tem que lembrar do vídeo anterior. Apenas um adendo aqui, se a conta for conjunta, mas apenas um dos cônjuges ou da pessoa de cotitularidade assinar, o protesto é em face apenas e tão somente daquele que assinou o cheque, e não dos dois, sendo dano moral se houver o protesto em face daquele que não assinou a cártula. Do mesmo modo, não são definidos como devedores os sacados que constarem de letra de câmbio e duplicata cuja obrigação cartular não estiver comprovada pelo aceite, salvo nas situações do item 37 e 38. Em se tratando de duplicata sem aceite, quando não emitida a declaração substitutiva na forma do item 38 e nem for possível a comprovação da obrigação do sacado por meio de documentos que demonstrem a causa, a entrega e o recebimento da mercadoria ou o vínculo contratual e efetiva prestação de serviço, os títulos podem ser protestados apenas na forma do item 40, que é aquele caso que é apenas para direito de regresso em face de endossante avalista, que sequer se apresenta a declaração substitutiva, sendo uma exceção.
O registro do protesto e o instrumento respectivo devem conter a data e o número de protocolização, o nome e endereço do apresentante, a transcrição do título ou documento de dívida e das declarações nele inseridas ou reproduzidas por indicações feitas pelo apresentante do título, a certidão de intimação feita e da resposta eventualmente oferecida, a certidão de não ter sido encontrada ou ser desconhecida a pessoa indicada para aceitar ou para pagar, a indicação dos intervenientes voluntários de firmas por ele honradas, a aquiescência do portador do aceite por honra, o nome e o número do documento de identificação do devedor com seu endereço, a data e assinatura do tabelião de seu substituto ou escrevente autorizado, o tipo de protesto, se comum ou para fins falimentares, o motivo de protesto, se por falta de pagamento, aceite, de devolução ou de data de aceite. Os que não são considerados devedores, na forma do item 74 e 74.1, não figurarão nos registros ou instrumentos de protesto. Documentos de identificação são considerados aqueles comprobatórios da inscrição do CPF e CNPJ no cadastro do Ministério da Fazenda, o Registro Geral, RG, e o RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro. A transcrição literal do título ou documento de dívida e das demais declarações nele inseridas é dispensada se o tabelionato conservar em seus arquivos cópias reprográfica, microfilme ou imagem gravada por processo eletrônico. Nesse caso, será feita menção no registro do protesto e no instrumento respectivo de que o integram como parte a cópia do título ou documento de dívida protestado. O protesto para fins falimentares está sujeito às mesmas regras do protesto comum, com as seguintes alterações. A competência territorial, são 3. A competência territorial do tabelionato será o local do principal estabelecimento do devedor, ainda que outra seja a praça de pagamento. O protesto especial depende da comprovação do prévio cancelamento do eventual protesto comum lavrado anteriormente no mesmo título ou documento de dívida, e o termo de protesto especial deverá indicar o nome completo de quem recebeu a intimação, salvo se realizada por edital. O deferimento do processamento da recuperação judicial do empresário e da sociedade empresária não impede o protesto de título ou outros documentos de dívida relacionados com o requerente do benefício legal. Então, ele conseguiu uma recuperação judicial. Impede o protesto? Não. Não se lavrará segundo o protesto do mesmo título ou documento de dívida, salvo. Isso aqui também sempre cai. Se o primeiro protesto for cancelado a requerimento do credor em razão de erro no preenchimento de dados fornecidos para o protesto lavrado. Então, errei o preenchimento. Fiz o pedido de retirada. Eu posso encaminhar novamente? Sim, é uma exceção. Se lavrado o protesto comum, o apresentante desejar para fins falimentares, se necessário para comprovar a inadimplência e o descumprimento de prestação que não estava vencida quando do primeiro protesto, por exemplo, tem 10 parcelas, eu posso protestar só 3, se no contrato não tiver a hipótese de vencimento antecipado. Então, aí eu recebi. Então, a quarta, a quinta, eu posso depois protestar o mesmo título, embora uma parcela que não estava vencida naquele momento. Na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, também é possível um segundo protesto do mesmo título. Os títulos e outros documentos de dívida protestado, bem como os suscetíveis de devolução por irregularidade formal e os instrumentos de protesto, permanecerão à disposição dos interessados por 10 anos contados da protocolização. Com o decurso do prazo decenal, podem ser utilizados independentemente de prévia autorização, se conservados microfilmes ou imagens gravadas por processo eletrônico. Então, nos casos de devolução por irregularidade formal e os instrumentos de protesto vão ficar 10 anos à disposição do usuário. Após esse prazo, se houver digitalização, eu posso descartar, desde que eu digitalize na serventia. Essa circunstância deve ser informada ao interessado no momento da apresentação do título ou documento de dívida. Partimos agora para a seção 9 dos livros e arquivos. Disposições gerais. Além dos livros obrigatórios e comuns aos demais serviços, o de protesto de título e outros documentos de dívida deve dispor dos seguintes livros: o livro protocolo dos títulos e documentos de dívida apresentado, o livro de protesto com índice. Os índices de protesto e títulos e outros documentos de dívida serão elaborados pelos nomes dos devedores ou sacados não aceitantes, conforme o caso, desconstando o seu número de inscrição no cadastro de Ministério da Fazenda, CPF ou CNPJ, ou, em sendo pessoa física, seu número de registro geral, RG, ou Registro Nacional do Estrangeiro, RNE, além da referência ao livro e folha, ao microfilme ou ao arquivo eletrônico onde registrado o protesto.
Os índices podem ser elaborados pelo sistema de ficha, microficha ou banco de dados eletrônico, nele anotando-se eventuais cancelamentos, ficando vedada a exclusão de nomes de devedores. Na hipótese do item 74 desse capítulo, subitem, tirado o protesto para a garantia do direito de regresso, o índice será elaborado pelo nome do apresentante. Então, naquele caso que sequer tem declaração substitutiva, só é para efeito de direito de regresso em face de endossante avalista, o índice é elaborado no nome do apresentante. A escrituração dos livros deve ficar a cargo do tabelião, de seu substituto legal ou de escrevente autorizado, nos termos da Lei 8935 de 94. Os livros e arquivos serão conservados pelo tabelião. Decorridos os prazos legais mínimos estabelecidos para a conservação dos livros e documentos, de acordo com a lei de protesto, a inutilização do acervo será comunicada ao juiz corregedor permanente. Então, de acordo com as normas, estourados os prazos legais mínimos para conservação de livro e documento, a inutilização do acervo será comunicada ao juiz corregedor permanente. Então, aqui não fala se é prévio ou não, só diz que será comunicado. Os prazos previstos no artigo 35 da Lei de Protesto 9492 de 97 também se aplicam aos livros e outros documentos microfilmados ou cujas imagens foram gravadas por processo eletrônico, bem como aos atos lavrados com a utilização de assinatura digital do ICP Brasil. Para os livros e documentos microfilmados ou gravados por processo eletrônico de imagens, não subsiste obrigatoriedade de conservação. Subseção 2 dos livros. O livro-protocolo pode ser escriturado mediante processo manual, mecânico, eletrônico ou informatizado, em folhas soltas e com colunas destinadas às seguintes anotações. O que tem que ter no livro-protocolo? Número de ordem, natureza do título ou documento de dívida, o valor, nome do apresentante, nome dos devedores, salvo nas hipóteses do item 36 e 40 deste capítulo, quando esta deverá ser inutilizada, a espécie de protesto e qualquer outra ocorrência. A escrituração deste livro deve ser diária, livro-protocolo, portanto, diário, lavrando-se no final de cada expediente o termo de encerramento, que indicará o número do título e outro documento de dívida apresentado no dia, cumprindo que a data da protocolização coincida com a do termo de encerramento. O livro-protocolo pode ser escriturado por meio eletrônico com a utilização do certificado ICP Brasil, sem necessidade de impressão do suporte papel. O livro de protesto, então agora a gente pulou, não é mais o livro-protocolo, o livro de protesto, será aberto e encerrado pelo tabelião por seu substituto legal escrevente especialmente autorizado, com suas folhas numeradas e, quando não adotado o sistema de escrituração em meio eletrônico, rubricadas. Então é rubricada fisicamente quando não adotado o sistema de escrituração eletrônico. Na escrituração em meio eletrônico, será mantido o sistema de numeração contínua de livros e folhas ou de arquivo eletrônico. Com a escrituração em meio eletrônico, é obrigação do tabelião manter arquivadas cópias de segurança, backup, com redundância fora da serventia extrajudicial ao local seguro, a ser informado ao juiz corregedor permanente e, de preferência, em data center. O sistema de escrituração em meio eletrônico deve conter mecanismos de identificação dos usuários, com registro dos atos praticados e de preservação da integridade dos dados escriturados. O instrumento de protesto poderá ser expedido por meio eletrônico, com a utilização do certificado ICP Brasil. Os assentos de protesto de títulos e outros documentos de dívida serão feitos no livro de protesto, que será único. Então, tem o livro-protocolo e um livro único corrente de protesto, no qual serão lavrados registros dos protestos especiais para fins falimentares, por falta de pagamento, de aceite, de data de aceite ou devolução. Então, pouco importa a forma, será um livro único de protesto. Os registros conterão os elementos do item 75, observado o contido no item 28, 36 e 39 deste capítulo, nas hipóteses nele previstas. Vamos agora para a subseção 3 dos arquivos do tabelionato de protesto. Serão arquivados no tabelionato de protesto os seguintes documentos: intimações, editais, documentos apresentados para averbação e cancelamento de protesto, mandado de cancelamento e de sustação de protesto, ordem de retirada de títulos pelo apresentante, comprovante de entrega de pagamento ao credor, comprovante de devolução de título ou documento de dívida irregular que não possam ser protestados, documento apresentado para expedição de certidões de homônimos, cópia de cheque comum devolvido sem compensação bancária emitido por microempresa ou empresa de pequeno porte em pagamento de títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, procurações, cópia de ato constitutivo de pessoa jurídica, alteração contratual, consolidação societária, certidões de registro de títulos e documentos civis da pessoa jurídica, fichas cadastradas da Junta Comercial e comprovante de inscrição em situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil. Os documentos comprobatórios da causa e das duplicatas
nota fiscal, fatura ou respectivo contrato de prestação de serviço, além dos comprovantes de entrega e recebimento de mercadoria ou da prestação do serviço. Declarações substitutivas, a que se refere o item 38 deste capítulo, comprovante de endereço dos emitentes de cheque e recibo de entrega e cópia de documento comprobatório do repasse ao beneficiário do valor da multa penal. Vamos para a seção 10 das retificações, cancelamento e averbação. Das retificações, de ofício a requerimento do interessado, pode ser retificado, corrigido o livro. O tabelião poderá retificar riscos materiais sob sua inteira responsabilidade, realizando as necessárias averbações no correspondente registro de protesto. As retificações realizadas de ofício devem fundar-se necessariamente nos assentamentos da própria serventia extrajudicial ou em documento regularmente arquivado, a serem mencionados na averbação retificatória. Então, o tabelião de protesto ele pode retificar de ofício? Sim, desde que ele tenha um arquivo na serventia. Então, o arquivo ou documento está arquivado no cartório. A averbação de retificação, quando requerida pelo interessado, depende da apresentação do instrumento, que é a comprovação do registro de protesto, eventualmente expedido, e dos documentos que comprovem o erro, além do requerimento correspondente. Então, ele vai fazer o requerimento, vai apresentar a prova comprobatória. O tabelião vai fazer a retificação gratuita, porque erro imputável à serventia notarial e registral. Não serão cobrados emolumentos, que é o próximo item, para as averbações de retificações decorrentes de erros materiais. Subseção 2 do cancelamento do protesto. O cancelamento do protesto será requerido diretamente ao tabelião por qualquer interessado, por seu procurador, mediante a apresentação de documento protestado, cuja cópia será arquivada por meio de solicitação simples do credor ou do apresentante. Se os efeitos do protesto estiverem suspensos por ordem judicial, o cancelamento, inclusive decorrente de pedido formalizado pela internet, será comunicado ao juiz que proferiu a decisão correspondente. O cancelamento do protesto poderá decorrer de autorização do credor, no âmbito de medida de incentivo à quitação ou renegociação de dívidas protestadas na forma do item 140 e seguinte deste capítulo. Quando o cancelamento for fundado no pagamento e não for possível demonstrá-lo no título ou documento de dívida, será exigida a declaração de anuência ao cancelamento, emitida pelo credor ou apresentante do doçatário mandatário suficientemente identificado na declaração com firma reconhecida. Então, quando for fundado o cancelamento no pagamento e não for possível apresentar o documento, será exigida a declaração de anuência do cancelamento. Então, se não for possível, que é a prioridade, então, é a demonstração do título ou documento de dívida para cancelamento. Então, vamos lá. Foi protestado o título, entreguei no 4º dia útil para o apresentante. Depois do prazo, o cartório não recebe mais o pagamento. O devedor vai procurar o credor e vai pagar. Como regra, vamos supor que seja um cheque. Ele vai devolver esse cheque para o devedor, ele vai vir no cartório e cancelar o protesto. Se ele perdeu esse documento, por exemplo, ele vem com uma carta de anuência do credor, dizendo assim, não, recebi, está tudo certo, com firma reconhecida. Ou assinatura digital ICP Brasil. É dispensada a exibição de cópia autenticada, de cópia dos atos constitutivos de pessoas jurídicas credoras. Então, é dispensada a exibição de cópias de atos constitutivos de pessoa jurídica credora. Porém, havendo dúvida quanto ao poder de representação do subscritor em relação à autenticidade da declaração de anuência ou indícios de má-fé, será exigida a prova da condição de representante do signatário. Então, a gente tem que provar que pode representar a pessoa jurídica, por exemplo, caso de dúvida ou má-fé, indício de má-fé. Admite-se o pedido de cancelamento pela internet, mediante anuência do credor ou apresentante, subscrita com assinatura eletrônica qualificada, que é o ICP Brasil, como eu disse anteriormente. Porém, não só ele, também com assinatura avançada, que é empregada para a subscrição do título ou documento de dívida, ou ainda outro meio seguro de disposição do tabelionato. A declaração eletrônica de anuência para fins de cancelamento de protesto, recebida na forma do 124.6.1c, poderá ser comunicada ao interessado pelos correios, portador ou e-mail, ficando autorizado o encaminhamento em anexo do boleto bancário para pagamento dos emolumentos e despesas relativas ao cancelamento do protesto. O cancelamento do protesto também pode ser requerido diretamente ao tabelião, mediante apresentação pelo interessado dos documentos que comprovam a extinção da obrigação em dinheiro por consignação da quantia com efeito de pagamento, nos termos da legislação processual civil. O cancelamento do protesto fundado em outro motivo que não pagamento do título ou documento de dívida será efetuado se ausente a anuência do apresentante ou credor por ordem judicial.
Então, ele vai cancelar por ordem do apresentante do credor ou por ordem judicial. O requerimento de cancelamento será apresentado por qualquer interessado ao juiz corregedor permanente, que considerará a possibilidade de atender ao pedido, independentemente de ação direta, encaminhando o interessado às vias ordinárias. Quando o cancelamento decorrer de declaração de inexistência de dívida ou da extinção da obrigação decorrente do título do documento de dívida protestado, o cancelamento poderá ser requerido pelo interessado ou por procurador com poderes especiais de representação diretamente ao tabelião, mediante apresentação de certidão expedida pelo juízo competente, com menção ao trânsito julgado a dispensar, no caso, a exibição do título ou documento de dívida quitado. A requerimento do credor do apresentante, formalizado diretamente ao tabelião, é admitido o cancelamento de protesto para fim de renovação do ato notarial, em virtude de erro no preenchimento de dados fornecidos ao protesto, uma vez pagos os emolumentos devidos. Então, a pessoa fez o requerimento, estava errado, quero retirar, ele paga os emolumentos da retirada, depois ele pode encaminhar gratuitamente para protesto novamente, dá-se seguimento, se estiver correto, o devedor pagar, para o credor não paga nada. Como regra, o protesto, portanto, ele é gratuito para o credor, salvo se ele errar no preenchimento do requerimento e fizer a retirada, ou se arrepender sem erro e também fazer retirada. Então, aí ele paga. Havendo recusa manifestada pelo tabelião, o expediente será encaminhado ao juiz corregedor permanente, que decidirá a questão. O cancelamento será efetuado pelo próprio tabelião por seu substituto ou escrevente especialmente autorizado para esse fim. O cancelamento do protesto será averbado no registro respectivo e anotado no índice. Quando o protesto lavrado for registrado sob a forma de microfilme ou gravação eletrônica, ou se lavrado a protesto por meio eletrônico, o termo de cancelamento será lançado em documento apartado, a ser arquivado com os documentos que instruíram o pedido e anotados no índice respectivo. Aplica-se o disposto no subitem anterior, nos casos de averbação de suspensão dos efeitos do protesto ou revogação, em cumprimento de determinação judicial. Os expedientes referentes ao cancelamento com os respectivos documentos serão numerados em ordem crescente e arquivados nessa ordem. Na averbação de cancelamento, constará o número desse expediente. Cancelado o protesto, não mais constarão as certidões expedidas. Então, cancelado o protesto, não vai poder constar mais nenhuma certidão expedida. O protesto, salvo requerimento do próprio devedor ou ordem judicial. Então, isso aqui também é muito importante. Foi feito o protesto, no final a pessoa pagou, cancelou o protesto, pagou a taxa do cartório, não tem mais protesto. Chega qualquer pessoa, vou fazer um negócio com aquela pessoa que já foi devedor um dia, quer uma certidão, não vai constar nada, se está tudo pago, não vai constar esse histórico, salvo se for o próprio devedor que pedir ou por algum motivo por ordem judicial. O cancelamento do protesto será comunicado por certidão às entidades referidas no 114, que é o Serasa e Biros, deste capítulo e também ao Serviço de Informação de Protesto, se houver. As averbações de pagamento feitas até a data de vigência da Lei 6660 de 79 serão havidas como cancelamento. As ordens judiciais de cancelamento provisório ou de cancelamento, quando exaradas em sede de tutela de urgência, serão qualificadas pelo tabelião como suspensão provisória dos efeitos do protesto. Suponhamos que, dentro do procedimento, o advogado entrou, pediu uma tutela de urgência, o juiz concedeu, mas ele colocou, cancela provisoriamente o protesto. O cancelamento, tecnicamente, ele só ocorre após o registro do protesto. Sem o registro, não tem como cancelar o registro. Então, o tabelião vai interpretar como suspensão provisória dos efeitos do protesto, que basicamente é a publicidade do ato. Ok? Então, o cancelamento, como regra, é definitivo. Essa expressão cancelamento provisório, ela não seria muito técnica. O correto seria suspensão dos efeitos do protesto. Então, o tabelião vai interpretar presumidamente assim. Das informações e certidão, agora a seção 11, disposições gerais. As informações relativas ao protesto são prestadas privativamente pelos tabeliões de protesto, observada a Lei 9492 de 97. Do livro protocolo somente serão prestadas informações ou fornecidas certidões mediante pedido do apresentante, credor, devedor ou determinação judicial. Então, vamos lá. Dos protestos cancelados, quem pode pedir certidão? 2 pessoas, o devedor ou ordem judicial. Com relação ao livro protocolo, quer dizer que se deu entrada lá, não do livro de protesto. Lembra que nós estamos falando de 2 livros, protocolo de protesto. Referente ao livro protocolo, quem pode pedir certidão? O credor, o devedor, ordem judicial ou o apresentante. Pode ser que o apresentante seja o credor ou não. Tá? Pode ser que a pessoa tenha o crédito e delegue isso para que terceiro o apresente, como por exemplo uma instituição bancária. Tá? Então são 4. O apresentante, credor, devedor ou
por determinação judicial. Os tabeliães podem fornecer a qualquer pessoa certidões de protesto não cancelados. Então, não cancelados. Está positivo o protesto, qualquer pessoa pode pedir. Senão, não teria sentido, né? A regra da norma, que é justamente para que se verifique uma segurança maior e possa se contratar com aquela pessoa que, protestada, terá o abalo de crédito. Então, pode ser pedida de forma individual ou em forma de relação, desde que plenamente identificado o requerente. Então, certidão positiva, o único requisito tem que ser identificado quem está pedindo. Os tabeliães podem, a qualquer pessoa interessada, prestar informações e fornecer cópias dos documentos arquivados relativos ao protesto não cancelado. Então, se está positivo, eu posso dar informação para qualquer pessoa. As informações e cópias podem ser disponibilizadas eletronicamente com a utilização de procedimento similar ao item 112.1 deste capítulo. O tabelião pode prestar informação complementar da existência do protesto sobre dados ou elementos do registro sob qualquer forma ou meio, se o interessado dispensar a certidão referente a cada período de 5 anos por pessoa ou documento. Então, o interessado ele tem a opção de pedir a certidão positiva ou as informações complementares da existência ou inexistência de protesto. Nesse caso, a opção será dele, que pode dispensar a certidão. O custo da informação complementar é mais módico do que a certidão, por escrito. Para atender ao interesse de entidades públicas e privadas que tenham fins científicos ou por objetivo de pesquisa estatística, podem ser fornecidas certidões, caso solicitadas por escrito, que indiquem o número de protestos tirados em determinado período, bem como dos cancelamentos efetuados, especificando o tipo de protesto, se por falta de pagamento, aceite, data de aceite ou de devolução, ou ainda se especial para fins falimentares, desde que as certidões se refiram exclusivamente à quantidade de atos praticados, com omissão dos nomes daqueles que tenham figurado nos respectivos títulos. Nas certidões não constarão os protestos cancelados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou ordem judicial. Então, as normas aqui repetem a mesma situação. Se está cancelado, só o próprio devedor ou ordem judicial. Sempre que há homonímia, então João da Silva, pode ter vários, né? João Silva, João da Silva, enfim, sempre que puder causar homonímia e ela for verificada com segurança, a partir de elementos de identificação que constam nos assentamentos, o tabelião expedirá a certidão negativa. Então, sempre que houver se verificado com segurança, a certidão é negativa, que não tem protesto. Considerando-se que o protesto se refere a homônimo, a pessoa tem o mesmo nome, João da Silva, com o mesmo CPF, com CPFs separados, e não constando, então, considerando que se refere ao homônimo, não constando elementos identificadores no assentamento da própria serventia extrajudicial ou nos documentos regularmente qualificados, o tabelião expedirá certidão negativa. Então, sempre que houver o caso de homônimo, vai constar na prova que vai ser expedida a certidão negativa. Então, cuidado, eles mudam isso também para positiva. Então, tanto no caso de homonímia quanto no caso de homônimo, vai constar pelas normas a expedição de certidão negativa. Mas para isso, para a emissão da certidão, no caso de homônimo, deve ser apresentada a cópia autenticada da carteira de identidade, o atestado de 2 testemunhas que declarem conhecer o interessado, que não se refere a ele aqueles protestos, declaração do interessado sob responsabilidade civil e penal dessa circunstância. Vamos falar agora das certidões. As certidões individuais serão fornecidas pelo tabelião de protesto no prazo máximo de 5 dias úteis, mediante requerimento por escrito ou verbal do interessado nela identificado, abrangendo o período mínimo de 5 anos anteriores ao pedido, salvo quando solicitado um período maior ou referente a protesto específico. A expedição de certidão eletrônica de protesto é admitida, desde que assim requerida. Nas certidões individuais requeridas pelos interessados, poderão constar os seguintes dados, desde que disponíveis: nome do devedor, quando constado o registro, endereço completo, endereço eletrônico e telefone. Se pessoa física, o cadastro de inscrição de pessoa física. Se pessoa jurídica, o número do CNPJ. Tipo, número e folha do livro de protesto ou documento, ou número de registro sequencial de protesto, o tipo de ocorrência, a data desta, nome do apresentante do título ou documento de dívida, nome do endossatário, tipo de endosso, nome e número do CPF, CNPJ e, quando constado o registro, endereço completo, endereço eletrônico e telefone. Data e número do protocolo, espécie, número do título ou documento de dívida,
data de emissão, data de vencimento, valor original, valor do protesto, valor das intimações e, quando houver, valor do edital com indicação do motivo. Decorridos 30 dias contados da expedição, os tabeliães ficarão autorizados a inutilizar as certidões caso o interessado não compareça para retirá-la no tabelionato, ou onde houver serviço de distribuição. Então, se pediu a certidão, mas não veio em 30 dias, fica autorizado o tabelião a inutilizar. Essa circunstância deve estar informado ou apresentado no momento do requerimento da certidão. As certidões de forma de relação serão expedidas no prazo do item 112, que é 5 dias úteis, mediante solicitação das entidades representativas da indústria e do comércio ou daquelas vinculadas à proteção do crédito e serão destinadas ao uso institucional exclusivo da entidade solicitante, que poderá ser devidamente identificada na própria certidão que foi expedida, com nota de tratar-se de informação reservada, da qual não poderá dar publicidade na imprensa, nem mesmo parcialmente. O interessado pode requerer a expedição de certidão em forma de relação, com todos os nomes que tenham figurado como devedores nos títulos protestados, em determinada data, com indicação da natureza dos títulos ou documentos de dívida. Se requerido as certidões na forma de relação, podem ser encaminhadas por meio eletrônico, com a utilização do certificado CPI Brasil. As certidões expedidas no tabelionato de protesto, inclusive as referente prévia distribuição, quando obedecida a norma contida no item 109, devem obrigatoriamente indicar nome do solicitante e número do registro geral, RG, nome do devedor, devidamente identificado pelo número de registro geral, RG, ou pelo Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, ou possui pelo CPF ou CNPJ, o tipo de protesto, se comum ou para fins falimentares, o motivo do protesto, se for falta de pagamento, data de aceite ou devolução. Na elaboração das informações e certidões é vedada a exclusão ou omissão de protesto e de nome de qualquer devedor, observado o item 73, 74 e subitens 74.1 e 74.2 desse capítulo, ressalvada a hipótese de ordem judicial de suspensão dos efeitos do protesto. A suspensão dos efeitos de protesto será averbada com a cessação da publicidade do protesto. Então, eu já disse isso anteriormente. A suspensão dos efeitos do protesto, dentre diversos efeitos, abalo do crédito, tem-se em especial a publicidade. Revogada a ordem judicial, averbar-se-á tal determinação, voltando o protesto a produzir seus regulares efeitos. Então, houve a suspensão dos efeitos, depois revogou a ordem judicial de suspensão dos efeitos. Então, volta a vigorar o protesto. As certidões individuais conterão a indicação dos protestos quando presente semelhança bastante pronunciada entre os dados identificadores fornecidos pelo requerente e os constantes dos índices livres do tabelionato, como nas hipóteses de alteração de letra ou de inversão, abreviatura, supressão ou acréscimo de parte do nome, ou a inversão de um único número do RG, CPF ou CNPJ. Encontrando-se mais de um registro com grafias diversas do mesmo nome do devedor, porém vinculados ao mesmo número de RG ou CPF ou CNPJ, o tabelião deverá emitir certidão com base no documento, fazendo-se incluir na certidão todos os protestos existentes. Então, esse ponto aqui, para a gente finalizar a parte de certidão, é muito importante. Nas certidões individuais, então, quando tiver bastante semelhança dos dados de identificação, como nas hipóteses de uma letra, né, a mais ou a menos, ou a abreviatura, ou alguma supressão mínima de acréscimo, ou apenas um único número do RG ou CPF. Então, são dois, e na prova vem isso. Um único número está trocado. Encontrando-se, então, mais de um registro com grafias diversas do mesmo devedor, porém vinculado ao mesmo número de RG, mesmo número de CPF, mesmo CNPJ, o tabelião deverá emitir certidão com base no documento, fazendo-se incluir na certidão todos os protestos existentes. No próximo bloco, a gente vai falar na seção 3 do Serviço de Informação de Protesto, para finalizar o capítulo de protesto.